É isso aí, galera. Bom, sejam todos bem-vindos ao Yatalog, eu sou o Yatá, e lógico, hoje o assunto meio que vai voltar um pouco à polêmica, né, mas vamos tentar lembrar algumas coisas, né, tipo, eu gosto de revisitar alguns temas, né, ou como foi dito já uns 2, 3 anos atrás, quando teve show do Malmsteen no Brasil, teve várias polêmicas, até pela forma que o cara trabalhava, então, vamos lá, né? Esse é um daqueles que desde criança eu ouço falar nele, eu conheço o som do cara, mas ao mesmo tempo eu não consigo gostar da pessoa, né? Pelo menos tudo que eu já ouvi de histórias de bastidores e tudo mais. Né? Por exemplo, eu vi muito em VHS o Malmsteen tentando tocar um blues, por exemplo, ele é péssimo para fazer solo de blues. E olha que ele é um dos melhores guitarristas do mundo, patrocinado pela Fender, 40 anos de carreira e tudo mais. Mas vamos lá. Por que eu não curto tanto o Ingrid Malmsteen, mesmo sabendo da sua importância na música neoclássica do rock? Bom, pega um cafezinho aí, senta que a história é longa, mas vai, eu acho que vale a pena. Quem é Malmsteen? Ele nasceu no dia 30 de junho de 1963, lá na Suécia. Nessa época, 63, auge, Beatles, Elvis, aquela turma, né? Já estava saindo do rock and roll clássico e indo pro pop, né? O pop rock da época dos Beatles. Aqui no Brasil era a época da Jovem Guarda. Bom, o nome do Malmsteen não era apenas Yngwie Malmsteen, ele era Lars Johann Yngwie Lannerbach. E é o tipo de nome que, se você errar na prova, perde metade da sua pontuação só de tentar escrever. Né? É um negócio bizarro bagaralho. E isso é um tipo de comentário que o Maurício Alabama disse várias vezes, né? E eu concordo com ele por vários motivos. Então, assim, nesse caso, quando ele era mais jovem, né, o Malmsteen, ele decidiu adotar o sobrenome de solteira da mãe. E aí virou o lendário Yngwie Malmsteen. Né? Então a gente já tem aí grandes motivos do porquê, né, o nome dele saiu um pouquinho diferente. O artístico, ele não é apenas artístico, é uma homenagem à mãe. Alguma coisa boa ele tinha que fazer na vida, né? Com 7 anos, mais ou menos, o pequeno Yngwie viu um especial do Jimi Hendrix na TV. Só que o que chamou a atenção dele, de verdade, não foi o som, não foi a técnica, foi o Hendrix botando fogo na maldita guitarra. Cara, imagina o moleque vendo isso. Ele já devia estar pensando, mãe, posso brincar com fogo? Ah, que horror. Pior que eu pensaria a mesma coisa. Mas tudo bem. A coisa não para por aí. O Yngwie começou a tocar guitarra obcecadamente. Ele tava ali, assim, ele virou um psicopata da guitarra ali. Influenciado por bandas como Deep Purple, Led Zeppelin e, lógico, compositores clássicos como Bach, Vivaldi, Paganini. Né? Então ele misturou tudo isso com muito shredding e criou um estilo único, o metal neoclássico. E isso me faz lembrar muito até o Enzo, o guitarrista da minha banda. Já fica aí uma dica. Bom, o que acontece? O cara toca tão rápido que parece que alguém acelerou o vídeo no 2x, 4x. Né? Parece até que é uma galera de hoje em dia vendo no TikTok um vídeo de 15 segundos de tocar guitarra, mas na verdade o cara tá tocando uma hora inteira sem parar ali. Bom, o que acontece? Isso foi um ponto que chamou a atenção das gravadoras, né? Pô, o cara toca rápido demais, ele faz um shred ali e tal. E, porra, anos 80, bem no início. Então, em 83, ele se mudou para os Estados Unidos para tocar com a banda Steeler. Lógico, depois ele acabou entrando na Alcatraz. Mas foi na carreira solo que o cara explodiu. Zarpou, foi-se. Bom, 84. Chega esse ano, ele lança Rising Force. Cara, é um dos discos mais influentes da história da guitarra. É um disco incrível, é recomendado para o pessoal ouvir. E o negócio foi tão absurdo que ele meio que chegou na lista da Billboard e ainda foi indicado ao Grammy. Tem noção do que é isso? Isso tudo sendo um álbum totalmente instrumental. Pô, quando que a gente vai imaginar um álbum instrumental ganhando um Grammy, indo pra lista da Billboard, onde só o pop, que é um monte de voz e tal, de repente chega um negócio instrumental. Como que isso foi chegar no povão, que normalmente não gosta de algo só instrumental? E o que acontece? Era um álbum instrumental, sem hit de rádio, nada disso.
O cara literalmente chegou quebrando tudo. Aí, em 88, a Fender lançou a Ingrid Malmsteen Stratocaster, que foi o segundo modelo de assinatura da marca, né? O primeiro foi de um dos meus ídolos, né, musicais, Eric Clapton. E é isso, Eric Clapton foi o primeirão, ele já usava a Stratocaster, a Telecaster, ele fazia uns negócios da hora e era o cara do blues e do blues rock. Então agora o Malmsteen estava no nível absurdo de reconhecimento. Foi a segundo a ter um modelo de signature da marca Fender. Cara, e Fender é uma das minhas favoritas, assim, o timbre para tocar um blues, né? Ele serve também para tocar uns Iron Maiden e tal, mas ele não serviria, por exemplo, para tocar, sei lá, vamos tacar logo aí o próprio Dream Theater mesmo. Teria que ser uns captadores mais diferenciados, né? Teria que modificar uma Fender para ela fazer o som. Então a Fender ela é perfeita para um blues, para um pop rock, umas coisas mais assim, né? O que acontece? Por que normalmente as pessoas não falam do Malmsteen quando elas tocam guitarra, né? A não ser quando elas não conhecem os bastidores e tudo mais. Simples. O cara, ele é incrível, técnica absurda, tem história gigante no rock, mas de verdade, cara, ó, vou falar do meu gosto pessoal, né? Eu gosto mais quando a guitarra serve a música, e não a música que serve a guitarra, né? Que nem o próprio, né, o Bruno Sutter mesmo falou numa entrevista, alguns anos atrás, né, que ele foi no show do Malmsteen, ele saiu depois da quarta música, porque ele saiu decepcionado, saiu triste. Ele até desfez o grupo, o Dream Team que ele tinha feito ali, de tributo ao Malmsteen, porque ele não gostou das atitudes do Malmsteen. Né? O que acontece, né? Tem hora que cansa ouvir tanta nota por segundo. Às vezes a gente só quer dar um tempo, ouvir umas músicas mais leves, mais, sabe? Um reggae, um carimbenho, um Beatles, aquela coisa toda. A gente não quer só ficar 1, 2 horas ali ouvindo solo de guitarra interminável. E às vezes a gente quer ouvir um pouco de voz também. A gente quer ouvir algumas variações no ritmo. Não é só velocidade, velocidade, velocidade. Esse é o problema de guitarra virtuosa. Quando o cara é um guitarrista virtuoso, corta fora. É isso. Né? Então, beleza. Então, assim, e querendo ou não, isso não vale só pro Malmsteen, né? O Dream Theater, por exemplo, tem aquela técnica absurda, músicos incríveis, mas, sendo sincero, não é todo mundo que senta pra ouvir um álbum inteiro deles. Às vezes você vai ouvir uma música e você nem ouve ela inteira. Né? Mesmo você sendo muito fã, tem que admitir, é difícil de ouvir a música inteira mesmo deles, porque as músicas têm 30 minutos, 15 minutos, 1 hora cada música, aí fica meio complicado, né? Uma música que eu gosto de ouvir, que tem 34 minutos, é Art of Life do X-Japan, por exemplo. Né? Mas também, cada hora parece que você tá ouvindo uma música diferente, é uma música só. O baterista toca piano, que depois volta pra bateria, que vai pro teclado, depois vai pra bateria de novo. E aí, mesmo com aquele negócio lá da dor do pescoço, ele joga fora o negócio e continua tocando a bateria. Então, assim, é um show à parte. Então, 34 minutos é uma música que serve como se fossem 5, 6, e é um show completo nessa meia hora. Mas tudo bem. Né? As músicas do Dream Theater elas são complexas, cheias de mudança de tempo, solos intermináveis. Então é uma coisa de nicho. Agora compara com Beatles. Os caras faziam música simples. 3 acordes, melodia grudenta. Pronto. Adivinha, são lembrados até hoje. Né? Tocados nas rádios até hoje. Todo mundo conhece. Os Beatles provaram que não precisa ser um gênio da técnica para conquistar milhões de pessoas e ser imortal dentro da música. Você só precisa ter qualidade. Saber fazer bem aquilo que você está fazendo. Né? Pô, George Harrison é um incrível, um exímio guitarrista, quer dizer, foi, né? Já é falecido já há mais de uma década já. A gente vê o tempo passar, né? Mas tudo bem. Agora, se a gente quer falar de velocidade na guitarra, tem um nome que vem na cabeça: Dragon Force. Cara, os caras explodiram com Through Fire and Flames. Né? O Herman Lee praticamente virou um personagem de videogame. Só que, lógico, tem um detalhe. O Herman Lee praticamente não é só um guitarrista absurdo, ele tem carisma. Né? Ele virou meme várias vezes. Tá sempre lá na cena musical interagindo com outros artistas. Ele convida músicos locais menos conhecidos, mas talentosos, quando ele vai tocar em alguma turnê dos shows Dragon Force. Ele entendeu que não basta tocar bem, tem que saber se conectar com o público e criar momentos memoráveis. Né? Essa é uma das coisas que eu mais gosto nisso, inclusive. E aí a gente tira um outro ponto. E o dinheiro? O Dream Theater, Malmsteen, Dragon Force. Pô, esses caras têm fãs fiéis. Vendem bem.
mas eles nunca chegaram perto da grana e público que uma banda mais acessível. Dando um melhor exemplo, pô, enquanto um show do Malmsteen lota um teatro, 500 lugares, máximo 1000 lugares, um show dos Rolling Stones lota um teatro, né? Não é só um teatro, lota estádio. Cara, imagina um estádio, 15 mil, 30 mil, 80 mil, dependendo. Né, esse número de pessoas aí dentro de um estádio de futebol. Porque você não conta só as 15, 20 mil cadeiras. Você conta também a parte do estádio aberto ali em frente ao palco. Então eles lotam Rolling Stones, Beatles, Paul McCartney. Então o que acontece? Né, a técnica impressiona, mas não é uma coisa que necessariamente vende. Né? Então isso não quer dizer que um estilo é melhor que o outro. Tudo depende do que você está buscando ouvir. Quer impressionar músicos e tocar de um jeito que poucos conseguem? Vai nessa. Quer criar alguma coisa que o público possa cantar junto, lembrar por décadas e você continuar ganhando dinheiro até quando você não tá tocando? Porque o pessoal tá lá ouvindo no Spotify, assistindo no YouTube, comprando o seu CD físico, o seu disco de vinil? Pô, talvez a simplicidade seja o caminho. Blink-182, Beatles, Rolling Stones, Eric Clapton e por aí vai. Mas essa é só a minha opinião, né? Pode ser que para alguns seja um pouco diferente. Lógico que algumas coisas não são só opiniões, né? São fatos, mas isso aí deixa para uma explicação melhor em outra hora. Se você curte do som do Malmsteen, ou você acha que é muita fritação? Você prefere a complexidade de um Dream Theater ou a simplicidade de um Beatles? Acha que o Dragon Force soube equilibrar técnica e entretenimento? Bom, comenta aí embaixo. Né? Segue lá no Instagram, aproveita também, segue no TikTok, tá tudo lá, né? Você vê aqui, ó, tem aqui o meu link, né? Esse aqui é Instagram, lá na roxinha também, e TikTok. Se for no YouTube, Yatalog, né? E lógico, vocês podem me encontrar em todas as redes sociais, eu tento responder o mais rápido possível, às vezes demora um pouquinho, mas tudo bem. E me fala aí, comenta aí embaixo que bandas você gosta e por que você prefere essas bandas. É mais pela técnica? É mais pela diversão? É porque é fácil de lembrar? Comenta aí. Né? E para ver mais conteúdo sobre música, teatro, cinema, TV, quadrinhos, videogames, etc. Ou quer saber de curiosidades aleatórias? Bom, se inscreve aí no canal, segue lá no Instagram e também no TikTok, que a gente se vê por aí. De vez em quando tem algumas enquetes também, então algumas discussões musicais e até de filmes, né? E lógico, dá uma olhada também aí, né, nas possibilidades que a gente tem. Manda um Pix se quiser participar do Pay-Per-View, né, que é quando a pessoa paga R$ 30 ou mais e escolhe um filme, um episódio de série, um CD de música para eu ir lá e fazer a minha review especial sobre aquilo. Geralmente review de 15 minutos, né? Então, basicamente é isso. Valeu pelo carinho e até a próxima. Não queimem suas guitarras em casa. Nunca deixem de jogar videogame. Jamais deixem de ser nerds. Até a próxima. Aqui no canal Yatalog. Também lá no aplicativo Sou TV, no canal 199 Sou Mais Pop. Semanalmente. E é isso. A gente se vê. Fui.